paz do Senhor a todos os meus irmãos. Quero vos trazer nessa noite uma palavra de Deus que está em Marcos capítulo 16, do versículo 15, que nos diz: Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Meus irmãos, para conquistar almas, a melhor atração continua sendo o Evangelho, em sua pureza, porque ele é extraordinário, porque ele tem poder. O Evangelho, meus irmãos, ele é a arma empregada por Deus para conquistar homens e mulheres. Jesus Cristo, meus irmãos, nos faz esta proposta: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Está, meus irmãos, em você ou em mim em responder este chamado, que é um dos chamados, meus irmãos, mais extraordinário e mais sagrado que Deus concede ao homem o privilégio de anunciar o Evangelho a toda a criatura. Mas precisamos, meus irmãos, nos envolver em anunciar o Evangelho, meus irmãos, como verdade em Jesus Cristo. Temos, meus irmãos, que acreditar que o Evangelho, ele é eficiente antes a todas as circunstâncias. E para mudar tudo isso, meus irmãos, nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, porque ele, meus irmãos, conhece a minha e a sua natureza. E ele nos quer mudar para sermos conquistadores de almas nesse último dia. Por isso ele diz: ide por todo o mundo, pregai a todas as nações, anunciai o Evangelho a homens e mulheres sedentos de ouvir a palavra de Deus. O Evangelho, meus irmãos, ele veio para confrontar o pecador, ele veio para confrontar o homem e mostrar a ele como ele está. Se ele está na luz, ou se ele está nas trevas, ou se ele vive uma vida que agrada a Deus, ou se ele vive uma vida que agrada a ele próprio e ao Deus deste mundo. O Evangelho, meus irmãos, ele te confronta, mas o Evangelho, ele veio para nos transformar. O Evangelho, meu irmão, ele é a flecha que pode transformar o mais duro coração pecador e trazer ele até aos pés de Cristo. O Evangelho, meus irmãos, ele é o bálsamo que pode curar a mais mortal ferida. Oh, glória! Acredite, meus irmãos, na pureza, no poder do Evangelho, naquilo que ele pode fazer na vida dos homens, porque ele veio para iluminar e dar ao homem a paz de Deus em seu coração e dar ao homem o privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida. O Evangelho, meus irmãos, ele te fará você dar um salto de uma vida natural para uma vida no sobrenatural de Deus. Quando você crê no Evangelho, você, meus irmãos, não se agarra mais às coisas terrenas, mas naquilo que é celestial.
que depois que nós cremos no Evangelho, depois que o Evangelho entra em nosso coração, nós começamos a crer no invisível, nós começamos a tocar aquilo que é intangível. E nós também, meus irmãos, através do poder do Evangelho, nós rompemos o intransponível e nós começamos a ver o impossível acontecer através da bendita pessoa de Jesus Cristo, porque o seu Evangelho, ele veio para nos mudar, ele veio, meus irmãos, para nos encher o nosso coração de paz, de tranquilidade e viver uma vida, meus irmãos, de maneira que o nome de Deus seja glorificado. Quando nós envolvemos no Evangelho, quando ele entra dentro de nós, meus irmãos, nós temos uns céus abertos para experimentar o sobrenatural de Deus. E nós não nos apegamos mais a essa terra, porque agora, meus irmãos, nós estamos ligados em Cristo. Porque Cristo, quando ele entra em nós, ele muda, ele faz de nós as pessoas mais felizes desta terra. Que a paz de Deus, que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Te levanta em nome de Jesus e prega o Evangelho na sua simplicidade, na sua autoridade e ganhe vidas para Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Esta é a minha oração, agora e sempre. Amém.